Olá, sejam bem-vindos ao Eu de Europeu. O meu nome é Maria João Silva e hoje, como já tem vindo a ser hábito, vamos estar à conversa com mais um português que escolheu outro país europeu para viver. Neste episódio, vamos estar à conversa com Júlio Gomes, um jornalista e editor português que em 2012 emigrou para a Polónia e em 2015 para Berlim, na Alemanha. Olá, Júlio, bem-vindo ao Eu de Europeu. Olha, quando é que surgiu esta vontade de emigrar e, no seu caso específico, porquê a escolha da Polónia e depois da Alemanha? Pois a questão da imigração e sem eu querer fugir de novo ao dar uma resposta mais geral e tentando não colocando ênfase apenas na minha experiência em si, mas é óbvio que a imigração nunca é fruto apenas de uma decisão gratuita da vontade, não é? Isto quando encaramos a imigração como um fator muito condicionado por questões económicas, não é? Não quer dizer que tenha sido apenas essa, no meu caso, a decisão ou o fator, mas é importante perceber que os fluxos migratórios na sociedade em que vivemos têm um dos fatores, não é? Tem essa dimensão de que a economia, ao fim e ao cabo, não dá resposta social a problemas ou questões que têm a ver com o sustento e a sustentabilidade da vida humana e da sua dignidade. E por isso a imigração não deve ser vista, no meu ponto de vista, apenas como sendo um ato de vontade gratuita das pessoas que decidem sair da sua cultura, sair do seu meio onde estão enraizados e, portanto, creio que, e sobretudo nesta fase do neoliberalismo, em que se agudiza precisamente essa condicionante da dimensão económica como um fator da imigração e dos fluxos migratórios, ou seja, ao fim e ao cabo, esta economia neoliberal, ela acaba por aprofundar a precarização das economias portanto, com as consequências que isso tem para a população em geral, e, por outro lado, acaba por, dentro das tensões internas do capitalismo, acaba por depois filtrar, não é, esses fluxos, não é, e tentar normalizá-los para noutros locais e noutras latitudes, controlar de certa maneira esses fluxos migratórios a seu favor. Em particular, eu, quando saí de Portugal, de facto foi nesse período complexo para a sociedade portuguesa, embora não só, porque foi no contexto da crise financeira de 2008 e sobretudo com o agravar da situação social a partir de 2011, 2012 nos países do sul da Europa e, portanto, eu saio na altura com a família, com a minha filha, o meu filho e na altura ainda a minha companheira para a Polónia. Portanto, nós seguimos nessa altura para a Polónia e só mais tarde é que eu decidi vir para Berlim. No momento em que decidi vir para Berlim tem a ver com o facto de precisamente existir um grupo de amigos que estavam ligados à livraria Gato Fádio no Porto e que antes de eu ir para a Polónia, tinham também saído de Portugal e também em circunstâncias de novo empurrados pelas condições de degradação, digamos, de vida, das condições de vida. E, portanto, Berlim, que para mim tinha já esse vínculo com pelo menos 4 pessoas que passavam e conviviam na livraria do Gato Vadio e que estavam a viver em Berlim. E, portanto, isso foi também um passo gradual para eu depois decidir mudar-me para a cidade de Berlim. Depois, nessa altura, o meu filho também veio comigo, embora estava uma parte do tempo na Polónia, outra parte aqui em Berlim. Depois veio a minha filha
E, portanto, passado um tempo também, passado um ano, a própria mãe, apesar de já não estarmos juntos na altura, também se mudou para Berlim e, portanto, já, digamos, desde 2015, digamos que eu estou aqui, depois definitivamente a minha filha também, a partir de 2016, já estava também a viver aqui em Berlim. E foi uma viagem muito grande, isto porque, e falando a nível pessoal, eu sinto que às vezes nós nos esquecemos que houve ali uma fase em que, com a crise de 2008, como referiu, em que os jovens eram quase obrigados, os jovens e não jovens, e os adultos, eram quase obrigados a sair do país. Agora acho que é um bocadinho diferente aqui em Portugal, muitos jovens saem do país porque sabem que as condições de trabalho são muito melhores lá fora. Ainda há umas semanas eu entrevistei uma rapariga portuguesa que está a trabalhar no Reino Unido e ela disse que lá ganha o triplo que ganharia cá em Portugal. E ela tem uma qualidade de vida que não se compara, que por mesmo que eu queira voltar a Portugal, não se compara. E isso leva-me à minha segunda pergunta, Júlio, que é o facto de ter passado pela Polónia e depois para Berlim. Que diferenças é que encontra a nível cultural entre Portugal, a Polónia e Berlim? Que diferenças é que existem a nível cultural e profissional entre esses países? Foi difícil adaptar-se? Neste caso, essa pergunta implica uma resposta em triplicado. Força, ao referir três culturas ou três países diferentes. Embora me pareça que também aqui não considero que seja tão difícil eu adaptar-me à realidade que procuro em Berlim, na cidade de Berlim, porque aquilo que de certa maneira me atrai e aquilo que me faz aproximar de uma determinada cultura, aqui sobretudo numa cidade como Berlim, uma cidade cosmopolita e também com uma história particular de valorizar digamos, as singularidades e as escolhas alternativas de vida e, portanto, nesse sentido, não é difícil essa adaptação, se podemos falar de uma adaptação. Ao mesmo tempo, é uma cidade que, de uma forma geral, comparando com as outras grandes metrópoles, inclusive falou há pouco de Londres, creio eu, comparando com Londres ou mesmo Paris, outras grandes cidades da Europa Ocidental, de facto, Berlim permite às pessoas ainda hoje ter uma qualidade de vida incrível, embora eu aqui, no elemento qualidade, incluo, de facto, fatores que têm a ver com a própria disposição do tempo livre, o próprio ritmo da cidade de não estar ainda tão determinado por essa cultura do hipertrabalho, o facto de existir muito espaço verde e, portanto, por habitante, neste caso, é uma cidade onde se pode facilmente fruir do espaço verde, dos parques, e também a valorização que existe ainda, em particular em Berlim, da educação, e no caso pelo facto de ter duas crianças, não é? Que já não são tão crianças hoje em dia, e portanto isto é uma visão geral, digamos, que penso que atrai em geral qualquer pessoa. Em particular, Berlim depois tem uma tradição histórica, de facto, de lutas sociais e políticas desde o início do século XX, também a sua ligação às vanguardas artísticas e isso ao longo do século XX é uma herança que marca também a cidade, a sua forma de estar, a sua forma de ser, o respeito ou a tentativa
desses modos alternativos de encarar a existência e a vida coletiva que perdurem ainda hoje, apesar de ser obviamente cada vez mais complexo por causa dos fenómenos que têm a ver, ao fim e ao cabo, com fenómenos globais, como a gentrificação, a especulação imobiliária. Mas mesmo assim, Berlim, nesse aspecto, dá-nos, mesmo que seja apenas um exemplo simbólico, mas muito poderoso, que é exatamente quando, penso que em 2014, quando uma grande área de lazer coletivo, de convívio coletivo e de vários tipos, digamos, de formas de vida também, que é o Tempelhofer-Feld, que é o antigo, portanto, era o antigo aeroporto desmantelado numa zona da cidade, e esse aeroporto foi, ao fim e ao cabo, ocupado, digamos, pelas pessoas para a fruição, para o lazer, para várias atividades desportivas, culturais, música, hortas urbanas também, por exemplo. E precisamente quando existia um projeto imobiliário para, digamos, mais uma vez, conquistar à população e à cidade um espaço que foi coletivizado para, digamos, a fruição de uma elite e em nome do lucro, na altura as pessoas auto-organizaram-se e conseguiram, de facto, conseguiram, através de um referendo, ganhar, digamos, o direito à manutenção desse espaço como um espaço coletivo. E na altura, no referendo, a vitória, digamos, foi muito expressiva, com 67% das pessoas a votarem a favor da manutenção do espaço do antigo aeroporto de Berlim, um aeroporto icónico e simbólico, como um espaço social, como um espaço de convívio, como um espaço, digamos, público e não como um espaço privatizado. E, portanto, tudo isto são características que me fazem facilmente sentir-me bem na cidade de Berlim. O Júlio sente-se bem na cidade de Berlim, e é uma das coisas que eu tenho notado nos entrevistados, quando lhes pergunto do que é que sentem falta de Portugal. Há duas coisas em comum, que é a calma do país também, mas sobretudo a gastronomia. Tendo o Júlio já passado pela Polónia e agora estando na Alemanha, em Berlim, pergunto-lhe se pudesse fazer uma troca entre os dois países, levar alguma coisa de Portugal para a Alemanha e trazer alguma coisa da Alemanha para Portugal, que troca faria? É uma pergunta curiosa. Obviamente, aquilo que digamos, tem também uma marca que é mais irreversível, tem a ver com as questões climáticas, não é? Com as características do clima na Alemanha. Portanto, é óbvio que os invernos são bastante longos. Mais do que a intensidade é a duração deles, que se torna um pouco aborrecido, no mínimo, não é? Infelizmente, se calhar, eu há pouco dizia que é um fator irreversível e que portanto, não é objeto de mudança, de trazer para cá o sol e a luz das latitudes desse país à beira-mar plantado, mas infelizmente, com as alterações climáticas, mais uma vez, se calhar daqui a 20 anos, infelizmente, se tornará mais insuportável sobreviver em Portugal, e aqui o clima vai ficar mais ameno, com invernos menos insuportáveis. Eu estou a brincar um pouco, mas é óbvio que é talvez o único fator que dificilmente é difícil de gostar, não é? A gastronomia não é propriamente um problema. Eu gosto de cozinhar e gosto de despender o meu tempo nesse momento de preparar refeições para mim, para os meus filhos, amigos, às vezes. E é óbvio que muitas vezes, quando aquilo que me faz sentir falta ou alguma nostalgia
são as ligações afetivas, são as ligações culturais enraizadas naquilo que tem a ver com a minha memória, poderia dizer a memória poética, recorrendo a uma expressão do Kundera, e que são as memórias, ao fim e ao cabo, da infância, da adolescência, que sabemos que têm um impacto na formação da nossa identidade, da nossa personalidade. E, portanto, quando muitas vezes aquilo que existe como um elemento de permanente fascínio e atração na nossa cultura, ou na minha cultura, entre aspas, que obviamente não está identificada com o Estado-nação, nem está identificada com uma bandeira, não está identificada sequer com uma palavra, neste caso a palavra Portugal, mas que transcende em muito, não é? Essas realidades simbólicas que, ao fim e ao cabo, são muitas vezes categorias ideológicas fabricadas por uma elite, e uma elite que está muito separada precisamente da realidade de que estou a falar e que me atrai, e que tem a ver com uma cultura profundamente marcada pela reciprocidade, pela dádiva, por uma cultura que é de facto muito diferente daquilo que é o dia-a-dia competitivo, individualista, atomizado e alienado da sociedade consumista e da sociedade neoliberal. E, portanto, aí sim é uma marca de um apelo permanente. Isto é, aquilo que me faz falta e aquilo onde eu gostaria de regressar é precisamente essa cultura, que são culturas que foram ao longo do tempo e da história, e sobretudo nas últimas décadas, invisibilizadas. Foram culturas que foram até desnaturadas e menosprezadas por precisamente uma ideologia que podemos resumir também numa ideologia do progresso, da modernidade, que acaba por desprezar e não dar visibilidade a uma cultura que, para além de ter esse caráter da reciprocidade, da dádiva, como cientistas sociais falaram, como Marcel Mauss ou Schelling, ou mesmo Carl Polanyi, outro cientista social que gosto muito, e que, ao fim e ao cabo, são sociedades que perduraram em Portugal, pelo menos até à geração das minhas avós. E essas sociedades que eram de certa maneira, até um certo grau de autonomia, autogovernadas e autogeridas, e onde existia também um traço muito forte dos valores matriarcais, foram sociedades, obviamente, que me marcaram, porque tive a oportunidade de conviver e de estar incluído nelas, não é? até muito tarde. E quando hoje nós vemos também toda esta questão que tem a ver com o beco sem saída da sociedade hiperindustrial, a sociedade do cansaço, como diz um filósofo alemão ou sul-coreano alemão, e quando chegamos já à conclusão de haver esta crise ecossistémica com a provável sexta extinção em massa, etc., este agravar contínuo de um colapso que parece que é sempre iminente, sobretudo nos últimos anos, com esta erupção da pandemia causada por um vírus, agora com esta situação terrível da invasão do governo da Federação Russa da Ucrânia. Quer dizer, há um avolumar de facto de situações que nos devem fazer pensar de novo, afinal, o que é que tinha de errado essas culturas da reciprocidade, da dádiva, associadas obviamente ao mundo rural, associadas ao mundo da cultura popular, mas que na verdade eram sociedades que tinham em si a própria incapacidade de expandir este tipo de problemas que nós vivemos hoje em dia. E, portanto, é preciso dar outra visibilidade
creio eu, ao mundo comunitário, ao mundo comunitarista, e respondendo à tua pergunta, é de facto esse o mundo que do qual eu sinto falta, de facto, e do qual eu sinto o apelo para regressar e voltar um dia. Eram sobretudo sociedades mais humanas, eu acho. Cuidávamos uns dos outros. Agora parece que andamos todos num corre-corre, se me permite a expressão, e que não sabemos olhar à nossa volta. Às vezes esquecemos de olhar. E isto leva-me a perguntar, porque o Júlio emigrou numa altura de grande fluxo migratório. Sente que o facto de ter uma nacionalidade europeia, e no seu caso em específico a nacionalidade portuguesa, de certa forma facilitou a sua fixação e a sua adaptação a um país como a Polónia e depois, posteriormente, a Alemanha? É óbvio que sim, não é? É óbvio que sim, porque como referi anteriormente, o mundo do poder, digamos, no caso particular as políticas migratórias, lideradas pela Comissão Europeia, portanto, pela União Europeia, elas de facto continuam a não ser, digamos, igualitárias do ponto de vista do ser humano que está na iminência de ter que sair da sua cultura, do seu país, para chegar, digamos, a outro país, neste caso na Europa e neste caso nos países do norte da Europa. Em particular também posso falar de um episódio mais recente e que tem a ver de facto com a guerra na Ucrânia e com o contexto, portanto, da fuga à guerra, em que cidadãos não ucranianos e que, portanto, que têm outra origem em termos de cidadania, em termos culturais, em termos também religiosos e que fazem parte, portanto, do Hemisfério Sul e que foram, ao fim e ao cabo, discriminados nessa necessidade de fugirem a uma guerra. E, em particular, acabei por tentar apoiar ao máximo 3 estudantes marroquinas que precisamente foram enfrentando vários problemas discriminatórios na sua tentativa de se instalarem num lugar seguro, num lugar onde se sentissem com mais dignidade, num lugar onde se sentissem um ambiente mais humanizado. E, infelizmente, é preciso ter essa consciência de que, no caso em particular, se elas tivessem, obviamente, cidadania portuguesa e a pele branca, provavelmente não teriam de enfrentar essas discriminações que, infelizmente, lhes foram colocadas e ainda perduram, ainda são colocadas, neste caso, aqui pela administração alemã ao nível da sua política migratória. Queria lhe fazer uma pergunta relativamente à política alemã. Isto porque a Alemanha viveu um período ao comando de Merkel e em 2021 houve aqui uma mudança. O Júlio parece-me ser uma pessoa bastante atenta ao mundo e àquilo que o rodeia e por isso pergunto-lhe, sentiu alguma diferença com esta mudança no governo alemão? Não, para ser franco, não senti nenhuma mudança. Creio que o mundo da política tem estado orientado, obviamente, economicamente, pela deriva do neoliberalismo e ao nível das estruturas de poder tem estado orientado por cavar um fosso cada vez maior entre uma elite profissional, burocrática, política e as populações. E, portanto, esse caminho é um caminho que podemos verificar, ou seja, cada vez mais existem poderes cada vez mais centralizados e, ao mesmo tempo, que transcendem. São poderes transnacionais, são poderes que, portanto, estão acima da própria dimensão dos governos
dos chamados Estados-nação, e, portanto, quer dizer que estão mais distanciados também dos cidadãos, da população. E, portanto, isto é estrutural. É o facto de as estruturas de poder serem hoje uma mega máquina que, obviamente, não tem qualquer interesse em desfazer esta separação que impede, de facto, que qualquer semente democrática, no sentido em que a democracia pode ser ainda entendida como o desfazer da desigualdade no acesso ao poder, ou seja, se entendermos a democracia como a potência de tornar igualitário o acesso à possibilidade de exercer um direito, e, portanto, naquilo que é mais fundamental, e aquilo que é mais fundamental é precisamente aquilo que esse poder e essa mega máquina nos impede, a nós, cidadãos, a nós, população anónima, de ter acesso. E, por outro lado, essa elite política continua a ter como orientação económica as políticas neoliberais que, obviamente, conduzem a este beco sem saída, seja a precarização das condições de vida e, portanto, a perpetuação de uma classe empobrecida e, para além disso, como sabemos, conduz a este colapso, digamos, ecossistémico, ecológico. E, portanto, considerar que há uma diferença entre o governo da Merkel e o atual governo parece-me que não é o fundamental. O fundamental é ter uma leitura que nos permita perceber como é que funciona, né? Como é que funcionam os poderes e as relações de poder e a acumulação de meios de que dispõe o poder para fabricar consensos e fabricar ideologias e fabricar uma forma de entendimento do que deve ser a vida e do que não deve ser. E isso, para mim, é o fundamental, que devemos estar despertos e conscientes para tentar avançar num outro caminho, num outro tipo de sociedade, precisamente talvez aquela sociedade dos ensinamentos que me foram passados na minha infância e na minha adolescência, com as sociedades ditas da dádiva, as sociedades do dom, da reciprocidade, essas sociedades, como dizias, de facto mais humanas, essas sociedades dos cuidados, esta sociedade que via no outro sempre um ser humano, não é? E, portanto, que eram sociedades também inclusivas, não é? Sociedades que fazem-me lembrar, até porque quando falava do facto dessas memórias me levarem muito a esses valores que identifico com valores matriarcais, e lembro-me de uma frase de uma escritora norte-americana que recentemente nos deixou, infelizmente, a Bell Hooks, e que dizia que o amor não é apenas um sentimento, mas é também uma ação. E é precisamente isso que eu vi na minha infância e na minha adolescência, porque era uma constante diária da forma de estar das pessoas com os outros. O Eu de Europeu fica por aqui. Pode continuar a acompanhar as notícias da sua região em www.euroregião.com. O meu nome é Maria João Silva. Até à próxima.